Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Salmo 27. Os últimos versículos desse Salmo, os versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, queridos? Uma palavra maravilhosa, e trata-se aqui especificamente de uma declaração de fé. Sim, uma declaração maravilhosa de fé. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Queridos, a palavra do Senhor nos diz sobre o crer, né? Lá em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Também em João capítulo 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a atitude de crer é fundamental para nós como servos do Senhor. A atitude de crer é fundamental para a nossa vida espiritual. Nós temos um plano natural, onde nós vemos as coisas, onde as coisas acontecem normalmente, e nós temos um plano espiritual, onde as coisas acontecem num nível sobrenatural, onde às vezes nós nem conseguimos entender direito, mas é exatamente nesse plano, no sobrenatural, que Deus age, que Deus faz, e é exatamente aí que eu preciso de crer. Por exemplo, eu não preciso crer que eu estou com essa Bíblia, eu estou vendo essa Bíblia aqui, porque eu estou vendo. Mas eu preciso crer que Deus está aqui comigo. Você precisa crer que Deus está aí com você neste momento, porque você não está vendo Deus. Então, o crer é fundamental, é uma questão simplesmente de fé. Fé, e sem fé é impossível agradar o Senhor. E nessa declaração de fé do salmista, ele declara que ele verá a bondade do Senhor. E especificamente, querido, neste tempo que estamos vivendo, um tempo tão difícil, um tempo tão conturbado, um tempo de tantas maldades, um tempo de tanta tristeza, um tempo de tanto sofrimento, é uma declaração maravilhosa, crer que nós veremos a bondade do Senhor, crer que Deus vai intervir, crer que Deus vai agir, crer que de alguma forma um grande milagre vai acontecer na humanidade inteira. Para isso, meu querido, a palavra do Senhor nos fala muito sobre a bondade de Deus. Fala, por exemplo, que o Senhor é bom, lá no Salmo 100, versículo 5. E fala também no Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E ainda, a palavra do Senhor nos diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Talvez o salmo mais conhecido da palavra do Senhor, que é o Salmo 23. Certamente a bondade me seguirá. Para que nós possamos entender que é possível um milagre, porque existe a bondade do Senhor. Vamos provar desta bondade. Aliás, nós já temos provado dessa bondade desde quando nós nascemos. Se respiramos, se temos uma família, se temos o que comer, se temos onde morar, tudo isso é fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. E quando o texto fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, essa terra dos viventes tem uma outra tradução que diz ao longo desta vida. É uma tradução possível, mas eu gosto muito dessa ideia do hoje. E aí eu gosto dessa ideia na terra dos viventes. É hoje, é no momento em que nós estamos vivendo, é nesse contexto que nós estamos vivendo. Nós precisamos ver essa bondade do Senhor. E para isso, queridos, o salmista aqui declara no versículo 14, 3 atitudes que precisam auxiliar o crer. 3 atitudes que precisam acompanhar essa atitude do crer.
E é sempre importante que nós venhamos entender. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, além do crer, é também, conforme o texto diz, esperar pelo Senhor. E o esperar, queridos, é fundamental, porque existe um tempo que existe a promessa sendo feita e existe um tempo da promessa sendo cumprida. Ou seja, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe aquilo que nós chamamos o tempo de espera. E ninguém gosta de esperar. Nas filas, no banco ou em qualquer lugar, ninguém gosta de esperar. Mas a espera, no nosso caso, é fundamental. Mas é preciso saber como esperar. O Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Outra tradução está: esperei com paciência no Senhor. É preciso saber esperar. Esperar com fé, esperar com temor, esperar realmente com compromisso, com fidelidade, com santidade. Esperar pelo Senhor e não pelos homens, e não pela política, e não pelos modelos econômicos, e não pelas instituições, nem mesmo pelas religiões. É pelo Senhor. E Deus pode agir por meio do remédio, por meio dos hospitais, das instituições, da política, da economia e tudo mais. Mas eu preciso entender que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Então, sim, eu preciso esperar e esperar pelo Senhor. Amém? Essa é a primeira atitude que deve acompanhar o crer. A segunda, o texto fala também de ter bom ânimo. E ter bom ânimo traz a ideia aí do ser forte e corajoso. Assim como o Senhor falou lá com Josué, no capítulo 1, quando ele estava assumindo aquela grande responsabilidade de assumir a missão, a liderança do povo no lugar de Moisés. Uma responsabilidade muito grande. E para isso, o Senhor disse para Josué: não temas, não te espantes, seja forte, seja corajoso. Queridos, o ter bom ânimo tem a ver com ter iniciativa, tem a ver com fazer a nossa parte. Porque precisamos esperar que Deus faça a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. É mais ou menos a lógica daquele que está precisando de um emprego e espera que o Senhor vai providenciar o emprego, e ora para isso, e chora, clama ao Senhor para que isso aconteça. Mas o Senhor vai agir por meio da nossa ação. Então nós temos que preparar bem o nosso currículo, nós precisamos distribuir o currículo, conversar com pessoas, fazer cursos de aprimoramento profissional, ou seja, é a nossa parte. Então ter bom ânimo tem esse sentido, fazer a nossa parte. Do que for a parte de Deus, Deus vai fazer. Do que for a nossa parte, somos nós, sou eu e você que nós temos que fazer. E o terceiro complemento, a terceira atitude que deve acompanhar o crer é o fortificar o coração. E vale a pena sempre salientar que coração aqui é o centro do nosso ser, é o centro da nossa alma, é onde nós somos de verdade, é quem nós somos de verdade. Precisamos reconhecer que muitas vezes estamos desanimados, estamos tristes, estamos abatidos, estamos preocupados, estamos angustiados, estamos vivendo, às vezes, um turbilhão de emoções que não sabemos nem lidar muito bem com isso. Nós precisamos fortificar o nosso coração. E aí existe uma vitamina para fortificar o nosso coração chamada Palavra de Deus, Bíblia. Existe outra vitamina chamada oração. Existe outra vitamina chamada louvor e adoração. Queridos, são aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais, que nós precisamos estar dia após dia nos alimentando da palavra, tendo tempo de oração, de consagração, de louvor, de adoração, ocupando a nossa mente com coisas que de fato vão nos edificar, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa vida espiritual, fortalecendo o nosso coração. Amém, queridos? Fica essa palavra no seu coração. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. E porque eu creio,
eu vou esperar pelo Senhor. Porque eu creio, eu vou ter bom ânimo. E porque eu creio, eu vou fortificar o meu coração. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.